Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma revisão do sexto ano e nesta aula veremos sobre os perímetros, operação de multiplicação e divisão e uma pequena noção de gráficos e tabela. Então, bora pro vídeo? Nessa primeira parte, a gente vai ver sobre os perímetros. O que é um perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Aqui colocamos para vocês três tipos de figura. Na primeira, nós colocamos um quadrado de lado 2, a segunda, um retângulo de lado 8 e lado 3, e um triângulo com lados diferentes, como 3, 4 e 5. O que seria o perímetro aqui neste caso? Você tem que lembrar o seguinte, eu tenho que somar todos os lados. Se o primeiro aqui, que é o quadrado, aqui embaixo mede 2, significa que aqui do lado também vai medir 2, em cima 2 e do outro lado também vai medir 2. Logo, o perímetro eu vou colocar assim, ó, o Pzinho, ele é igual a todos os lados da figura somado. Aí você soma 2 mais 2 mais 2, o resultado vai dar 8, porque 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 vai dar 8. Bem tranquilo, né? Vejamos agora o retângulo. Como é que se calcula o perímetro aqui neste caso? Você tem que lembrar o seguinte, todos os lados que são opostos dentro do retângulo, eles têm que ser iguais. Se aqui embaixo é 8, em cima tem que ser 8 também. Se aqui é 3, o lado oposto também tem que ser 3. Aí é só você somar 8 mais 3, mais o 8 de cima, né? E depois mais o outro 3. Aí é só você contar. 8 mais 3 vai dar 11. E 11 mais 11 vai dar 22. Essa parte de baixo aqui você não precisa colocar. É só para fazer uma continha, tá? Então é só você somar. 8 mais 3, 11. Mais 8 vai dar 19. Mais 3 vai dar 22. E finalmente nós temos a figura de baixo, que é um triângulo. E aqui é só você somar todos os lados, ó. 5 mais 4 mais 3. Tanto faz a ordem que você coloca. Diferentemente das anteriores, aqui você só vai colocar 3 lados, já que o triângulo só tem 3 lados, né? E o perímetro é a soma de todos os lados. 5 mais 4 vai dar 9. E 9 mais 3 vai dar 12. Bem tranquilo essa parte, né, pessoal? Prosseguindo aqui, então, com a parte de perímetros, vamos fazer dois problemas. O problema de número 1 diz o seguinte, João quer dar uma volta completa em uma quadra de futsal. Sabendo que a quadra tem 42 metros de comprimento e 22 de largura, qual será o total percorrido? Aí eu coloquei para vocês um retângulo aqui para você identificar certinho como fica. Aqui na parte de baixo, já que é o maior lado, eu sei que vai ser o 42, porque foi dito ali no texto. Bem aqui, ó, 42 metros. E depois foi 22 de largura, então eu sei que aqui vai ser 22 metros. Você tem que lembrar novamente que os lados opostos de um retângulo sempre são iguais. Então aqui em cima vai ser 42 e o outro lado vai ser 22 metros. Como é que se calcula essa volta? É basicamente o perímetro, porque ele tem que dar uma volta inteira. Então, a gente vai somar 42, depois mais 22, mais 42, mais 22. Se você somar aqui, 42 mais 22 vai dar 64. 64 com 64 vai dar, então, 128 metros, que é o total percorrido se ele ficar correndo em volta completa aqui nesta quadra. Tranquilo, né? Veja agora o problema de número 2. Quantos metros são necessários para dar 2 voltas completas no circuito abaixo? Você tem que reparar aqui que esse circuito aqui representa um quadrado. Eu nem coloquei aqui todos os lados, mas você tem que lembrar que todos os lados de um quadrado sempre serão idênticos, tá? Então, na hora de você calcular essa volta completa aqui, o perímetro, neste caso, não vai ser o perímetro fiel. Por quê? Porque simplesmente eu vou dar 2 voltas. Então, em vez de colocar esse P aqui, eu vou colocar V de volta aqui. Mas, professor, poderia colocar com P? Poderia, super tranquilo. Aí, em vez de você fazer assim, eu vou ter que dar uma volta completa, depois vou ter que dar mais uma volta. Então, fica
50, mais 50, mais 50, mais 50. Essa aqui é uma volta só. Posso continuar fazendo assim, multiplicar por 2? Pode. Mas se você quiser continuar aqui também, colocando mais 4,50, não tem problema, tá? Vamos colocar aqui dessa forma, ó. Beleza. Agora, como fica? 50 com 50 dá 100. Aqui mais 100, mais 100, mais 100. Logo, nós temos aqui, ó, 100, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400. Então, simplesmente vai ser 400 metros. Beleza, né, pessoal? Agora vamos para a parte de operação de multiplicação e divisão. Aqui é só para a gente relembrar, porque todo mundo já estudou esse tipo de continha, né? Vamos fazer então o item A. Vou fazer aqui do lado, ó. Vou colocar o A para identificar e vou fazer essa conta, ó. Esse 34 vou colocar em cima e aqui eu vou colocar vezes 2. Aí é só você continuar. 2 vezes 4, eu sei que na tabuadinha vai dar 8. E 2 vezes 3 vai dar 6. E o resultado ele acaba aqui, porque ele é muito simples mesmo, né? Só tem um número multiplicando o 34. Agora vamos ver a B, onde eu tenho dois números. Eu vou pegar aqui, ó, tanto faz, pessoal, na multiplicação, colocar o 13 em cima ou o 13 embaixo. Eu prefiro colocar os números menores na parte de baixo. Então vamos fazer assim, ó. 45 eu vou colocar aqui em cima, vezes 13. Primeiro a gente começa pela unidade sempre, né? 3 que multiplica 5 vai dar 15. Fica a unidade e sobe a dezena. 3 vezes 4, que agora a dezena, vai ficar 12. Somado com 1 que subiu, vai ficar 13. Agora eu vou multiplicar a dezena representada pelo número 1. Para isso, eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui. Se você aprendeu diferente, não tem problema, tá? Só você fazer do seu jeito. Então, continuando, ó, 1 vezes 5 vai dar 5. E depois, 1 vezes 4, 4. E agora é só somar. Aqui embaixo fica 5 na unidade. Na dezena vai dar 8. E na centena vai dar 5. E o resultado final fica como 545. Aqui eu coloquei um D, mas na verdade é um C e aqui é um D, tá, pessoal? Continuando, vamos fazer a C agora, que é a divisão. Divisão é muito importante, muito aluno erra, viu? Preste bem atenção nessa parte, ó. 460 e eu vou dividir por 4. Primeira coisa, o número 4 aqui, dá para dividir por 4? Ele é maior ou menor? Ele é igual, então ele dá para dividir. Ele vai caber uma vez, ó. 4 vezes 1... vai dar 4 e sobra 0. O que eu faço agora? Eu vou abaixar o 6. O 6 eu coloco aqui do lado do 0. Quantos 4 eu consigo contar até o 6? Somente 1, porque 1 vezes 4 vai dar 4 e vai sobrar 2. O que eu faço agora? Vou abaixar esse 0 aqui. Vou colocar aqui do lado do 2. Agora sim, quantos 4 eu consigo contar até o 20? Ou melhor, que número na tabuada do 4 dá 20? Exatamente o 5, porque 5 vezes 4 é 20 e o resultado dá 0 aqui no resto. Logo, o nosso resultado final é 115. Agora, vamos fazer a última, que é a nossa D. A D está um número um pouquinho maior, né? 4.560 dividido por 10. Tem uma forma de fazer bem simplesinho, que é cortando esse 0 aqui, tá? Mas a gente não vai fazer dessa maneira. Como fica então? O número 4 dá para dividir por 10? Não. Por que não? Porque ele é menor. Mas se eu juntar esse 4 com esse 5 aqui, vira 45. E 45 dá para dividir por 10? Dá. Por que dá? Porque ele é maior do que 10. Então, quantos 10 eu consigo contar até o 45? Eu consigo contar 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 10 vai dar 40. E quando a gente subtrai, o resultado fica 5. E agora, o que eu faço? Eu tenho que abaixar o 6, ó, e fica 56. Quantos 10 eu consigo contar até os 56? 5. E 5 vezes 10 vai dar 50. Subtraindo, sobra 6. O que eu faço agora? Acabou a conta? Não. Eu tenho que baixar o nosso último número aqui, colocar o 0 do lado do 6. E aí, finalmente, quantos 10 eu consigo contar até os 60? 6, porque 6 vezes 10 vai dar 60. E o resultado final dá resto 0. Logo, a nossa resposta final é 456.
Lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas uma revisão para você relembrar algumas coisinhas que talvez você tenha esquecido durante as férias, beleza? Vejamos agora a nossa última parte dessa aula, que vai ser as noções de gráficos e tabelas. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico na qual está representado a uva, a laranja, a manga e o pêssego. O que você tem que lembrar aqui? Talvez está um pouquinho difícil de entender, mas vou simplificar aqui para vocês. Aqui vai ser de 5 em 5. Então é 5, 10, depois 15, 20, 25, 30, 35, 40. O que acontece? A uva, se você olhar na parte da minha esquerda, quanto que vai representar aqui a nossa altura? Aqui está sendo representado pelo 30. Quando eu vou para a laranja, que é esse do lado aqui, o segundo, ele vai para 35. E essa manga aqui, o que acontece? Ela está indo para 15 e o pêssego está indo para 10. O que eu quero dizer com isso? A gente pode montar uma tabela. Essa tabela aqui pode ser bem simplesinha também. Eu vou colocar assim, uva, depois eu vou colocar laranja, depois eu coloco a manga e depois eu coloco o pêssego. Aí, o que acontece? Eu vou separar aqui algumas coisas, Olha a quantidade que vai ter cada uma. Vou fazer uma tabela na qual está representando o nosso gráfico. Quanto representa a uva, quanto representa a laranja, quanto representa a manga e quanto representa o pêssego. Eu já tinha colocado aqui em cima, a uva está representada pela quantidade 30, a laranja por 35, a manga por 15 e o pêssego por 10. Aí, dependendo da pergunta, o que pode acontecer? Ele pode perguntar qual foi maior? Aí você tem que responder qual é o número que está representado ali na minha esquerda, naquela parte dos números ali, qual é o maior de todos os gráficos aqui? No caso, é a laranja. Qual é o menor? É o pêssego. E assim por diante. E é assim que você olha um gráfico e uma tabela. Tanto faz a ordem. Se primeiro você olhou a tabela e o gráfico, ou o gráfico e a tabela. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, até a nossa próxima aula.